Falar nisso, pode mandar no grupo que que a gente já tá começando, que aí a gente vê se entra mais alguém. Mas aí eu já vou compartilhando aqui. Gente, antes do pessoal começar, eu quero dar só um recadinho aqui. Utilizem muito desse momento aí, principalmente desse slide. Podem tirar fotinha, postar no Instagram, mandar lá no grupo, chama a galera, que vai começar uma pauta incrível e tenho certeza que vocês vão amar ela. Pedro, tudo jóia aí? Cadê você que eu não tô vendo aqui no chat? Tô vendo agora. Vi. Tudo Então eu já vou certo. começar. Tudo certo? Ô, Cris, não esquece de pôr pra gravar, não, porque aí a gente depois disponibiliza pra quem não viu. Show? Já coloquei. Primeiro eu quero. Já colocou? Show. Primeiro, gente, eu queria perguntar como é que tá a energia de vocês para esse momento aqui agora. Eu sei que começou já as aulas, aí estão voltando todas as universidades, mas a gente queria fazer esse momento que a gente julga que vai ser muito importante, assim, vocês podem tirar alguns insumos para levar para a EJ. Então, o nosso objetivo aqui é ser um guia bem prático, então a gente vai trazer partes práticas de como fomentar lideranças na EJ. E eu e o Pedrinho, a gente fez esse conteúdo aí com muito carinho para vocês poderem usufruir bastante, a gente também continuar, né, dando gás às outras lideranças, que a gente sabe que todos somos lideranças, como o próprio Mestre fala, então é isso. Aí eu vou agora, gente, não está passando, passou. Eu vou agora me apresentar, meu nome é Marina, né? A gente fez uma apresentação aqui mais curiosa, assim, mas eu falo que eu sou muito curiosa por natureza. Eu gosto muito de aprender de tudo um pouquinho, assim. Então, eu sou muito curiosa com vários assuntos, não só na minha área, que eu estudo engenharia elétrica, é um curso que eu gosto bastante, meio não tão comum, mas que eu gosto bastante de fazer. Eu falo muito também que eu sou muito apaixonada assim pelo mar e por água, porque é algo que me acalma muito estar em contato com a natureza, né? Eu até brinco aí que o matão, não é à toa que eu tô no matão porque eu amo natureza. E também eu caminho muito para pensar. A gente fala muito que a gente tem aquelas ideias assim no chuveiro, mas quando eu tenho ideias é quando eu tô caminhando assim, esvaziando a minha mente com as coisas assim do dia a dia mesmo e pensando assim como solucionar problemas. Então, eu sou muito apaixonada pelo aprendizado, eu gosto muito de ser multidisciplinar, então de aprender cada vez mais. Eu acredito que todo mundo tem um pouco para aprender assim com o próximo. Então eu levo muito isso para minha vida, assim, de ouvir muito o que o próximo tem a dizer. E eu gosto muito de criatividade. Quem quiser me chamar também para bater um papo sobre criatividade, é algo que eu gosto muito de desenvolver. Eu descobri ainda mais em DFE do Matão. E é algo que eu tenho muito prazer assim, de conversar sobre, sabe? Eu sou pós-júnior da Porte, na parte elétrica, eu fui muito tempo projetista lá, e logo depois entrei para o Matão. E totalmente como coordenadora de experiência aí na parte de formação empreendedora dentro do Núcleo da Mata. Ai, muito menina, filha de Murilo Gun. Então, galera, eu sou o Pedro e falando um pouquinho sobre mim, eu sou um filósofo nas horas vagas, então eu sou aquela pessoa que gosto muito de questionar e bater papo e falar sobre as coisas da vida. Aquela pessoa que, tipo, fica de madrugada falando de assunto aleatório. É mais ou menos nesse estilo. Só aquela criança que ficava falando de ET e de signos e de astros, e aí por isso que eu não podia deixar de falar também meu signo. Sou capricorniano, e aí muita gente pode dar uma virada de olho, falar, nossa, que menino racional, só pensa em dinheiro, mas aí eu acho que meu ascendente em peixes veio para dar aquela equilibrada e conseguir trazer um pouco mais de emoção, né? E dar umas viajadas também sobre a vida. Então, assim, tudo culpa dos signos. Sou vegano, ativista, luto pela causa animal, pela causa do meio ambiente. Então, sempre me preocupo em me envolver nesses movimentos. Sou apaixonado por educação e liderança. Educação, eu acho que eu comecei a gostar depois que eu entrei no MEG, porque eu comecei a desmistificar o tema e olhar que educação não é faculdade ou escola, que educação é um hábito de aprendizado e a gente aprende ao longo da vida inteira, né? Então, também sou apaixonado por aprender, igual a Marina falou, e por liderança também, por ser um tema, eu acho que bem necessário para todas as áreas e diz muito sobre relacionamento em si, né? Então, a gente precisa
e evoluindo sobre o tema cada vez mais. Sou pós-júnior da Reativa, EJ aí que eu ajudei a fundar em 2018, então assim, EJ extremamente nova, a gente federou ano passado, é uma EJ de Química, que eu também sou muito grato por ter vivenciado essa doideira, que é participar de empresa júnior, e aí me desafiei mais ainda esse ano, sendo diretor aí de expansão do Matão, para levar o médio para novas pessoas e essa oportunidade que a gente está vivendo aqui, né? E é isso. Pode passar aí. Boa. E aí agora a gente queria que vocês escaneassem o QR Code ou também digita o código lá no mente.com para responder a seguinte pergunta: o que é liderança para você? E assim, não tem resposta certa ou resposta errada. Liderança, a gente vai ver que é um tema bem complexo. Então, o que vier na cabeça de vocês é a partir da vivência de vocês como um todo. Pode mandar ver. Vou compartilhar aqui também. E aí, Marina, boa. Que aí a gente vai acompanhando. Boa. Guiar um time, ser suporte, guia, engajamento, ser exemplo, atitude, exemplo, empatia. Boa. Incentivar, engajar. Pô, tá bem dividido, mas bem alinhado tudo. Guiar aí tá ganhando. Sim. Boa, exemplo. Engajar. Show. E, assim, eu acho que o que a gente vai falar aqui hoje vai... O começo, a explicação de liderança como um todo, ela é bem subjetiva, né? É bem complexa. E aí a gente falou, cara, a gente precisa de uma pauta que tenha prática e a galera consiga sair dessa reunião executando tudo que a gente for falar, né? Então, a gente vai começar muito falando de fato o que é liderança para a gente e a gente conseguir ter esse compartilhamento, né? Vocês falaram muito aí sobre exemplo, eu acho que está bem alinhado com o que a gente vai falar aqui hoje. E a gente espera, de fato, que vocês consigam guiar todos os ensinamentos e desenvolver outras lideranças, né? E aí, E vou parar fiquem de abertos compartilhar aqui. também. Muito assim, para interromper a gente em qualquer momento, mas um bate-papo mesmo, a gente não quer trazer em forma de pauta, assim, para vocês só ficarem assistindo, então podem comentar no chat ou abrir o microfone quando vocês quiserem, fiquem à vontade. Boa. Vou Pode compartilhar aqui de compartilhar aí, novo. Marina. Boa. E aí, para a gente começar a falar de liderança, a gente vai precisar desconstruir algumas crenças. Então, algumas coisas que a gente já vem escutando e que a gente é ensinado sobre e que a gente nunca para desconstruir isso tudo, né? Então, é muito um momento da gente desmistificar algumas coisas que a gente acreditava sobre o tema. A primeira coisa é que a gente escuta muito, você é líder, ou aquela pessoa é líder, ou aquela pessoa tem o dom para liderança. Só que quando a gente fala de liderança, é muito como um estado, sabe? Você não é líder, você está como líder. Então eu gosto de usar até a comparação, por exemplo, da felicidade. Uma pessoa, ela não é feliz. Ela tem momentos que ela tem aquela felicidade mais aflorada. Só que é um sentimento tão bom que ela meio que quer potencializar aquilo mais vezes no dia. E a liderança é a mesma coisa. Tem dia que eu não quero ser exemplo de nada. Tem dia que eu não quero ser influência. Tem dia que eu não quero fazer, eu só quero ficar na cama assistindo Netflix o dia todo. E eu não quero transformar em nada. E não é por isso que eu deixo de estar líder, sabe?
é muito da gente olhar os momentos que a gente está como líder e o quanto isso é bom para a gente e potencializar esses momentos. Então, se você fracassar num dia ou você não for aquilo que você esperava, não se abale e não torne isso como a chave, né? Não generalize quem você é. O outro ponto é que liderança não é só sobre você. Então, você está aqui assistindo hoje uma pauta sobre liderança, ou enfim, assistir um curso sobre, ou foi atrás de aprender sobre o tema, a gente precisa entender que liderança é sobre relacionamento e sobre pessoas. Não vai ter como a gente crescer sozinho e a gente ser a única liderança ali do nosso ambiente, né? Liderança fala muito sobre o quanto você está crescendo, mas você também está potencializando o outro para também crescer. Então, a gente entender liderança como relacionamento, o quanto vocês conseguem se adaptar ali com as pessoas ao redor, né? E não só se autopromover. A outra coisa é que eu acho que essa é a carga social que a gente mais carrega, de tem que ser um líder perfeito, ter todas as respostas, não pode errar. Então, quando você pensa num líder, ou, por exemplo, cara, eu vi isso muito claro, tipo, quando eu fui eleito diretor do Matão, eu tinha muito essa carga na minha cabeça de, cara, não posso errar, tenho que ser perfeito. Só que quando a gente fala de liderança, eu acho que o mais bonito é você ser vulnerável. Porque quando a gente tem um líder que se diz perfeito, provavelmente os seus liderados eles não vão confiar nessa pessoa. Porque se ela é tão perfeita, provavelmente ela não vai aceitar nenhum erro. Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é que a gente não vai ter que saber tudo. Hoje eu não sei várias coisas e tá tudo bem, porque eu tenho meu time ali do lado, eu tenho outras pessoas e eu acho que o bonito assim do tema é você ser vulnerável e mostrar que você sabe muitas coisas, só que você também vai precisar aprender. Então é uma forma de fato de relacionamento e todo mundo se ajudando, né? Não se coloque como super-herói. Quando você não souber, tá tudo bem. Você falar que não sabe, porque é importante que você saiba lidar com o seu time para conseguir se ajudar, né? Olhar o que um tem de bom, o que você tem de bom e conseguir se complementar ali. A outra questão é que, normalmente, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa naquela pessoa que está em cima de um palco, falando com várias outras pessoas, encantando muito, falando perfeitamente bem. E a gente olha sempre o líder como uma pessoa que tem uma oratória perfeita. Então, aquela pessoa que fez uma apresentação muito foda ou que conseguiu fazer uma ação que mudou a empresa como um todo. Só que liderança não é sobre oratória perfeita. Não é sobre algo pontual que você for fazer. Liderança fala muito sobre a tua atitude no dia a dia. Então, o que você faz no dia a dia? Como que você se relaciona com as pessoas? Eu acho que é isso que define o seu estado de liderança, né? E não uma apresentação que você fez ou uma ideia extremamente maravilhosa que você fez, mas o quanto você consegue influenciar o ambiente. E por último, a última questão que a gente tem é que liderança se aplica em qualquer área. Então, a gente precisa desmistificar isso de falar, cargo de liderança, ou, enfim, liderança está em um cargo, ou, sei lá, só algumas pessoas precisam estudar sobre o tema. E não, a gente falou que liderança é sobre pessoas e sobre relacionamento. E qualquer área você precisa saber lidar com os outros. Liderança fala sobre você se relacionar com você, com o outro e com o ambiente. Então, qualquer área vai precisar estudar sobre o tema, né? E hoje, ela é a ciência social mais estudada no mundo. Então, a gente começa a ver a importância e o quanto as pessoas vêm buscando sobre, né? E vocês podem estar se perguntando assim, né?
o porquê de dar essa pauta. Agora a gente vai falar muito do porquê, né, de falar de liderança para vocês. A gente acredita que vocês são lideranças muito representativas dentro da EJ. Então, como vocês são vistos como lideranças exemplo, vocês têm que tentar levar isso para outras pessoas dentro da EJ e também tentar formar várias lideranças. Afinal, a gente não vai estar sempre aqui. Por exemplo, o meu cargo possivelmente vai ser de outras pessoas e eu tenho que tentar buscar trazer outras pessoas que possam evoluir também e tentar ser tão líder quanto a gente tem que se desenvolver agora. Por exemplo, por que a gente fomenta a liderança no movimento Empresa Júnior? A gente acredita que a gente somos agentes de transformação, né? E hoje a gente mora num país, o Brasil, que é um país continental, que tem muitos problemas atualmente. E a gente acredita muito que o MED vem de forma a solucionar esses problemas. Então, vem muito da ideia de que a gente está no meio de uma pandemia, né, de uma crise social, de uma crise, de certa forma, também sanitária, de uma crise política, e a gente teve 522,6 mil empresas fechadas pela pandemia. E a maior fração é de pequeno porte, que é as empresas juniores que as empresas juniores atuam, né, ajudando aí no mercado. E isso somente em julho, sabe? Então, fica muito da gente avaliar quão agente de transformação a gente está sendo e como a gente precisa de mais pessoas sendo lideranças. Às vezes, tem pessoas na CJ que ainda não sabem o potencial que tem, mas a gente tem a gente tem o dever de levar isso para essas pessoas, para elas poderem se desenvolver o tanto que a gente também se desenvolveu para chegar até aqui, né? Pensando da maneira como a gente entrou no MED, da maneira como a gente está agora. Eita coisa, não tá passando. E por que falar sobre liderança também? A gente também está vendo que a gente está tendo muito desemprego no Brasil. A gente teve 12,9 milhões de pessoas desempregadas. E esses números são números muito impactantes, né? Para pensar só a partir desse ano, em plena pandemia, né? E teve a maior queda também do PIB em 5 anos do Brasil. E, além disso, ele ocupa o 106º no índice de corrupção, sendo que os primeiros lugares são para os países menos corruptos, para a gente ter noção do quanto o nosso país ainda tem que evoluir em questão de liderança, em questão de figuras representativas, que a gente tem um caminho muito longo para isso. E o Movimento Empresa Júnior vem de modo a mudar um pouco esse caminho, né? Então, vem muito da gente refletir e pensar em como a gente está sendo a diferença dentro da EJ, assim, a gente está realmente evoluindo junto com o nosso time, ou a gente está evoluindo de maneira isolada, principalmente pelo isolamento social, por estarmos distantes. Então, é muito da gente trazer essa pauta para a gente dar um guia prático de como fomentar outras lideranças para ocupar os cargos que a gente está agora, outras lideranças também para elas terem sua melhor versão de si. E uma coisa também que é uma crença muito limitante é que liderança não está relacionada com o cargo que você possui. Então, não tem nada a ver com ser diretor, ser gerente, ocupar um cargo ali maior dentro da EJ. Os trainees também são lideranças, os projetistas também são liderança. Eu posso falar enquanto, no meu caso, né, eu fui projetista muito tempo da POT e às vezes eu não tinha ideia que eu era uma liderança dentro da EJ. Então, cabe a vocês também levar isso para as pessoas, os membros da EJ de vocês, que liderança não está relacionada com cargo, que todos ali têm o dever, assim, de ser líder dentro do movimento e também na EJ podem dar ideias, então criar um ambiente, né, muito favorável para isso. Boa. E aí a gente falou um pouco sobre desconstruir crenças, então a gente olhar para o tema de outra forma, enxergar a importância dele, mas aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Pedro, mas tipo, o que é liderança e como que ela pode ser desenvolvida, como que a gente vai conseguir fomentar isso na EJ, e é isso que a gente vai trazer agora nessa parte da pauta, né? E aí, começando, a gente vai falar algumas definições sobre o tema. Pode passar aí, Marina. A primeira definição que a gente tem é de um livro, que é O Monge e o Executivo, que fala que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir objetivos em comum. A outra definição que a gente tem é do movimento Empresa Júnior. Então, é de fato o que a gente acredita uma pessoa ser um líder ali dentro do movimento, né?
E a liderança, ela é descrita por uma pessoa que consegue unir um grupo capaz de alcançar resultados orientado por um propósito. E a gente tem a última definição aí que a gente trouxe, que é da Carol, do time do Núcleo, vamos de exposição, que ela falou para a gente que liderança é amor. E aí, o que a gente conclui com isso tudo, né? A gente viu que liderança tem várias definições. Isso daqui não é nem um terço das definições que liderança tem, né, que eu trouxe aqui. Mas já começando a falar com vocês que é um tema muito complexo e liderança não tem uma definição aceita mundialmente. Não tem aquela definição que todo mundo vai seguir, porque ela vai depender da vivência de cada um. E quando eu falo isso, o que significa, né? É muito que liderança vai depender do contexto que você está, das pessoas que estavam com você, a forma que você está se relacionando, porque a forma que eu lidero é diferente da forma que você lidera, porque o contexto que você está é muito diferente. Então, as pessoas vão ser diferentes, então o relacionamento vai ser diferente. E isso pode estar, sei lá, fritando assim, a cabeça de vocês, porque real, na hora que eu vi isso, eu falei, cara, muito complexo, como que a gente vai conseguir lidar? E aí, eu acho que liderança começa a ser complexo quando a gente fala que liderança é sobre pessoas. Então, o fato de você saber lidar com as pessoas e se relacionar já começa a ser uma parada extremamente complexa que a gente não vai conseguir colocar numa caixinha. Então, a forma que você trabalha liderança na sua EJ pode ser diferente da forma que a outra EJ vai trabalhar, porque a forma das pessoas lidarem ali no dia a dia é diferente. Pode passar, Marina. E eu trouxe uma dinâmica aqui que eu queria muito fazer com vocês, então eu deixo aberto para quem quiser usar o chat como forma de anotação, ou quem quiser pegar uma folhinha de papel e anotar, ou usar o celular também, o Notas. Mas a gente pensar assim, aonde a gente estaria se não fosse o outro, sabe? Vocês falaram muito que liderança, por exemplo, liderança é muito uma forma de guia, né? E eu queria, então, que vocês pensassem em 3 pessoas. Então, cada folhinha dessa vai ser uma pessoa que vocês vão pensar. Eu quero que vocês pensem agora, assim, em 3 pessoas que te estimulou, que é do MEG e que te estimulou a chegar até aqui, né, onde você está. Pode ser pós-júnior, pode ser pessoas que ainda estão no MEG, mas que de certa forma fez a diferença para vocês estarem aqui. Eu queria também que vocês pensassem aqui em alguém que está do seu lado no dia a dia, né? Uma pessoa que sempre está do seu lado, pode ser familiar, pode ser da Jota, pode ser amigo, mas que, de certa forma, essa pessoa influencia, né, no seu comportamento no dia a dia, assim. Você não estaria aqui se também não fosse ele, pelo apoio dessa pessoa. E eu queria também que agora vocês pensassem numa terceira pessoa, que é uma pessoa que você admira. Pode ser dentro do médio ou fora, mas que, de certa forma, você se espelhou nessa pessoa para se tornar a liderança que é hoje, né, traçar todo esse caminho. Aí fica à vontade de vocês escreverem aí, colocar no chat, vocês que sabem. Mas por que, né, dessa dinâmica, assim? Eu queria que vocês lembrassem que, assim, quem eram vocês quando vocês entraram no MEG? O quanto vocês desenvolveram para chegar até aqui? E se não fosse essas pessoas, se você realmente teria chegado e trilhado todo esse caminho, sabe? Toda essa carreira, assim, no MEG. Então, vale muito de pensar que a gente já foi o trainee, a gente já foi o projetista, a gente já foi a pessoa que às vezes não acreditava muito no potencial que a gente tinha e que teve uma pessoa que com certeza, pelo menos uma dessas pessoas fizeram total diferença para a gente poder trilhar todo o caminho. Então, vem muito da gente pensar que fomentar a liderança é muito de empatia, mas também muito de você querer desenvolver uma sociedade melhor, desenvolver o outro, desenvolver um Brasil melhor, desenvolver que a COJ tenha um futuro, né, que se deixar seu legado e também, de certa forma, contribuir para que as pessoas da sua EJ sejam mais felizes no que fazem e acreditem mais nelas e saiam mais preparados para o mercado e pessoas mais confiantes e seguras que são boas lideranças, né? Então, vem muito disso. E eu queria muito quebrar também uma crença limitante, assim, com relação a referências, né? Eu falei para pensar muito em alguém que você admira, então, com certeza nós aqui todos temos alguma liderança que
chegou num patamar que a gente admira muito, ou pelo modo de agir, ou pelo modo de lidar com o outro, ou simplesmente pelo cargo que ocupou, apesar de a gente saber que liderança não é cargo, né? Mas por ter, através daquele cargo, influenciar muitas pessoas. Então, eu queria deixar uma frase aqui que é: use suas referências como impulsionador. Você pode ver as características de sua referência, analisar essas características e querer, de certa forma, ter igual. Eu acho que isso é do ser humano, né? Mas vai muito da gente procurar a nossa melhor versão, mas não comparar com o outro, porque cada um é único. Então, todos nós somos únicos, temos características únicas que faz a gente um bom líder. Mas não vale a gente também, tipo, querer, de certa forma, comparar com alguém que tem uma personalidade totalmente diferente, uma criação diferente, trilhou um caminho diferente, né? Então, vai muita gente se inspirar, se espelhar, sim, pode até se espelhar de certa forma em algumas características que a gente quer desenvolver. Eu acho que vale muito de analisar isso, mas não, de certa forma, se comparar, né, de modo a medir suas ações. E levar isso também para as pessoas da sua EJ, porque esse comparativo, às vezes, pode ser ruim, assim, quando a gente está tentando se desenvolver enquanto lideranças dentro do MEG, assim. Boa. Só complementando o que a Marina também falou, esses dias eu estava pensando muito sobre essa questão de referência. E aí eu me toquei assim que muitas das vezes a gente, quando pensa em alguma referência, a gente pensa naquela pessoa mais distante, que a gente está olhando ali algumas apresentações, alguma coisa, só que a gente não conhece a vida a fundo assim daquela pessoa e nem acompanha ela no dia a dia. E as suas referências podem estar do teu lado, mas eu acho assim que a gente não costuma olhar para as pessoas que estão do nosso lado por ter essa falsa visão que liderança inclui toda a perfeição. E aí essa pessoa distante, ela acaba não mostrando os erros no dia a dia e o que ela tem de falha ali, né? Então, eu acho que um desafio para vocês é testar muito pessoas perto de vocês, dentro da EJ, dentro do MEG, que vocês têm contato no dia a dia, que vocês sabem o ponto fraco daquela pessoa, o ponto forte, e vocês admiram. Eu acho que é muito da gente olhar de fato para as pessoas próximas e não querer ser alguém imaginável, perfeito, porque liderança não tem muito a ver com essa perfeição, né? E essa questão que a Marina também falou de, enfim, de comparar e impulsionar, é muito da gente usar a gente mesmo como comparativo. Então, você olhar para você hoje, quem você é, e comparar com o que foi no passado ou com o que quer ser no futuro, né? Então, você fazer da sua evolução a tua própria história. Então, acho que tem muita relação com isso. E aí a gente trouxe alguns aprendizados sobre o tema para a gente conseguir pragmatizar um pouco mais sobre o que de fato significa liderança. A primeira coisa é que se você entende uma pessoa melhor, você vai conseguir liderá-la melhor. E aí, por que a gente fala isso? A gente falou que liderança é sobre relacionamento. Então, como você lida com o outro de fato, né? Então, é importante que vocês saibam a motivação das pessoas do seu time, como que elas gostam de se comunicar, o que elas esperam do trabalho, como que elas gostam de trabalhar. Então, de fato, entender as pessoas dentro da organização como pessoas e não como, preciso fazer uma ação dentro da minha EJ de conexão para aquelas pessoas. Eu acredito que seja uma forma muito subjetiva de você lidar com o seu time. Então, para você trabalhar comunicação ou conexão, é muito a consequência da sua ação. E aí, vou tentar destrinchar isso um pouco melhor. Quando a gente fala, por exemplo, preciso trabalhar a conexão dentro do meu time. Pode ter uma pessoa ali que não está se conectando porque ela tem vergonha, ou uma pessoa que não tem um ambiente seguro, então ela não está conseguindo expor a ideia dela, ou então aquela pessoa ainda não tem o conhecimento técnico para dar uma certa opinião. Enfim, são coisas muito complexas que podem causar essa desconexão dentro da sua EJ. Então, a gente não pode lidar com os problemas dentro da EJ como temas muito amplos, né? Então, preciso melhorar a conexão dentro da minha EJ.
ou comunicação, ou, enfim, liderança. Mas entender, de fato, quem é aquela pessoa que está na EJ, o que ela precisa, como que ela quer se desenvolver. Então, quando você entende uma pessoa melhor, você consegue liderá-la melhor, porque você não vai estar tornando ela basicamente assim como um objeto, sabe? Aquela pessoa é uma ferramenta só para eu alcançar alguma coisa. Então, de fato, a gente conseguir dar visibilidade para a especificidade de cada pessoa. O outro ponto que a gente tem sobre liderança fala muito sobre segurança psicológica. Então, como você gera autonomia e segurança para as pessoas serem quem são? Então, eu acredito que liderança e o ambiente ali que você torna, ele tem que ser favorável para você ser quem você é e as pessoas serem quem elas são, sem ter censura ou, enfim, criticar qualquer erro que aquela pessoa tiver. Mas você mostrar que aquele é um ambiente seguro para ela errar a primeira vez e aí todo mundo se ajudar, enfim, e vocês conseguirem crescer juntos, né? Então, o quanto hoje você, sendo diretor ou não, você consegue tornar aquele ambiente confiável para o seu time. Seja aquela pessoa que está fazendo um trabalho com você na faculdade, seja aquela pessoa que está fazendo um projeto com você, ou seu líder, ou seu liderado, independente. Liderança é muito sobre relacionamento. Então, não é só o líder que vai ter que criar um ambiente de segurança, mas é você também. Você está lidando com pessoas dentro da sua EJ, assim, dentro da caminhada inteira, né? E não só dentro da EJ, fora também. Então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade, né? De o quanto eu estou sendo quem eu sou e deixando a outra pessoa ser quem ela é também. O outro ponto vem muito diz respeito assim, ao autoconhecimento. Então, a gente liderar a si mesmo para liderar os outros. Então, é muito da gente ter uma auto-reflexão assim, e pensar, cara, quais são meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes? Para depois eu querer desenvolver o outro ou falar o que o outro pode melhorar. Primeiro eu tenho que me conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não vou saber o que eu posso doar para o outro, eu não vou saber o que eu quero receber, então o que eu preciso evoluir, porque todo mundo vai precisar crescer. Então, é importante que a gente entenda também os nossos desafios, e não só do nosso time. A gente quer formar lideranças, mas qual liderança que a gente está formando na gente também, né? E aí o outro ponto é sobre o feedback. O feedback é basicamente uma contribuição que você vai dar para outra pessoa, para a evolução dela. Então, é um ponto de vista seu que provavelmente aquela pessoa pode não ter visto ou não valorizado de ponto de melhoria ou conquista, que você vai estar ali contribuindo para ela. Então, de fato, reconhecendo o trabalho dela ou ajudando ela na evolução, tipo, não gostei de algo, é, por essa questão. Então, enfim, tem até uma técnica de feedback que é bem simples, que é a técnica do sanduíche. Não sei se vocês já escutaram, mas é basicamente você começar, quando você vai dar um feedback para uma pessoa, elogiando primeiro o que ela fez de bom, alguns pontos importantes sobre o trabalho dela dentro da EJ. E depois você traz alguns pontos de melhoria, né? Alguns pontos de crítica construtiva, e depois você finaliza mostrando muito aquele apoio. Então, cara, você precisa melhorar, mas eu estou aqui para te ajudar. E, enfim, mostrar também os próximos caminhos. Não é simplesmente a gente dar um feedback para uma pessoa e sumir. Ou, enfim, não se importar muito com aquilo. Ou só insultar alguém. O feedback ele precisa ser tratado como uma ferramenta de evolução das pessoas, né? E outro ponto importante é que o feedback, quando a gente fala de não vai ter líder perfeito, então, obviamente, galera, a gente vai errar. A gente vai errar muito. Mas é importante que a gente entenda como que a gente lida com o erro.
E aí, eu acho que um ponto importante quando a gente fala sobre lidar com os erros, se quando uma pessoa erra dentro da sua EJ ou que esteja do seu lado, como que você lida com essa pessoa? Você critica de fato o erro ou a pessoa? E é muito importante que a gente critique o erro e não a pessoa. A gente trabalhe em cima do problema para trazer solução e não colocar a pessoa como o problema da EJ. Todo mundo vai errar, mas eu acho que o que vai diferenciar é a forma com que vocês estão lidando com o erro, né? Até para tornar esse ambiente seguro e aquela pessoa gerar uma confiança em você. O outro ponto que a gente tem é sobre a motivação. E aí, quando a gente pensa em motivação, também parece algo extremamente subjetivo. E, cara, preciso motivar alguém da minha J, a galera tá desengajada, o que eu vou fazer? E aí, rapidamente, a gente pensa em algumas soluções. Então, vou enviar uma cartinha, vou, sei lá, dar uma festa, não agora na quarentena, por favor. Vou, sei lá, aumentar o salário daquela pessoa quando a gente fala de mercado de trabalho, coisas muito pontuais. Mas a gente precisa entender que essa não é a motivação interna daquela pessoa. E é importante que a gente entenda o que motiva de fato aquela pessoa. Porque você pode fazer uma ação hoje, por exemplo, uma imersão, que vai motivar muito a galera. Mas se o trabalho no dia a dia não for motivador para aquela pessoa, daqui a um mês ela não vai estar mais motivada. Então é importante que a gente entenda qual que é a motivação das pessoas, qual que é o propósito, como que ela gosta de trabalhar, porque a gente tratar de fato essa evolução constante, né? Eu acho que diz muito respeito até esse ambiente que a gente fala. O outro ponto de aprendizado é sobre o que você faz é mais representativo do que você fala. Já tiveram estudos falando sobre isso, falando um pouco sobre comunicação, que tem muita relação com liderança também, que é de fato o quanto a gente só está falando ou só dando ideias, ou então a gente está olhando para o problema e sendo responsável daquele problema. Então é você olhar para alguma coisa que tem que melhorar na sua EJ ou alguma ideia e você trazer isso como sua responsabilidade. E não esperar que os outros façam ou que você dê a ideia e tchau e segue o baile, sabe? Sempre jogar para o outro a responsabilidade. A Marina mesmo tinha falado que liderança não está no cargo. E a gente tem uma falha, eu acho que muito grande dentro do movimento como um todo, de falar que todo mundo é líder. Só que liderança é muito sobre atitude. E isso depende, assim, independe de fato do cargo, né? Então pode ter aquele trainee que está dando muita ideia para a EJ, que está sendo influência ali dentro, que está assumindo desafios, que está lidando com as pessoas muito bem. E pode ter aquele diretor que não está fazendo isso, sabe? Que só está, tipo, olhando para as pessoas e vendo, tipo, fez, não fez, está dentro do prazo, não está. E a forma com que você lidera é muito maior do que como você está gerenciando seu time. De olhar que uma pessoa fez ou deixou de fazer, mas como que aquela pessoa está performando e o quanto ela pode melhorar para vocês atingirem os resultados. O outro ponto que eu já tinha até comentado é que quanto mais vazio o plano de ação, mais difícil dele sair do papel. Então, quando vocês forem trabalhar, e até depois dessa pauta, como trabalhar lideranças dentro da sua EJ. A gente não vai poder construir um plano de ação falando preciso trabalhar lideranças dentro da minha EJ, porque isso não vai sair do papel. Isso não tem pessoas responsáveis, né, prazos, como que você vai fazer aquilo, por que você vai fazer aquilo. Então é importante que a gente, sempre que for traçar um plano de ação, a gente tente destrinchar ele, porque senão vai ser uma ideia solta. E uma ideia solta sem execução não vai servir de nada, né? Então é muito importante que a gente entenda como que a gente está lidando dentro da nossa EJ. E aí, dando até um exemplo para vocês,
dentro de expansão, a gente queria muito, assim, dentro do núcleo, né? A gente queria muito trabalhar a comunicação ali do time. E aí eu não podia chegar para o meu time e falar, beleza, preciso trabalhar a comunicação, o que a gente vai fazer? Tipo, um tema totalmente abstrato, né? E aí a gente chegou com uma ideia que era de fazer um estudo rotativo. Então, a cada semana, uma pessoa do time de expansão tinha que dar uma pílula sobre um tema que nunca falou antes para as pessoas ali do time, né? Então, eu peguei, por exemplo, cultura. E eu nunca tinha falado sobre cultura. E aí eu tinha, sei lá, 15 minutos na reunião para desembolar ali sobre o tema. E aí isso treinou a oratória do time como um todo, enfim, a segurança de fato ali de falar. Então, é a gente pensar nas ações que vai levar ao final. Então, beleza, a gente quer trabalhar a liderança, mas fomentar a liderança e ter líderes ali dentro da EJ vai ser o resultado final, vai ser a consequência. Mas o que a gente vai fazer no caminho para conseguir ter esse resultado? O outro ponto é que todo mundo é responsável por formar lideranças na EJ. Então, a gente falou muito que é sobre relacionamento, né, o tema. Então, você é responsável pelo seu crescimento e pela pessoa também que está ali do seu lado. E, de novo, independente de cargo. Você pode ser um assessor e estar fazendo dupla com outro assessor ali para fazer um projeto, algum projetista ali junto. E vocês são responsáveis pela evolução do outro. Então, é muito de vocês olharem o que vocês têm de bom, o que o outro tem de bom e como que vocês conseguem se potencializar, né? Então, todo mundo é responsável pela evolução de cada um. A outra coisa é que a perfeição, ela inibe a evolução. Então, a gente falou muito que liderança não é uma perfeição, que não vai ter líder perfeito. E isso realmente é real, sabe? Porque é muito da gente olhar até no nosso cenário de pandemia. O que a gente fazia ano passado, a gente já não faz esse ano. E o que a gente faz hoje, provavelmente a gente não vai fazer mês que vem, por exemplo. Porque o mundo ele está muito complexo e está mudando tudo muito rápido. Então, é muito da gente olhar o que a gente pode fazer agora e não planejar demais e ser perfeito em tudo. É muito da gente estar num momento de teste. Então, liderança é sobre testar. E aí a gente vai olhar um problema, vai tornar a responsabilidade nossa aquele problema, influenciar as pessoas e querer mudar. Então, testar, errar, acertar, mas de fato a gente olhar até para o cenário que a gente está. Cara, a gente não tem referências, a gente não tem dados, a gente não sabe quando tudo isso vai acabar ou quando tudo vai voltar ao normal. É importante que a gente faça agora e que a gente construa esse futuro a partir de agora e não esperando de fato que alguém faça ou que aquele problema seja solucionado, né? Outro ponto para finalizar esses aprendizados é que liderança é sobre atitude e influência. Então, de fato, o que você está fazendo no dia a dia para conseguir influenciar as pessoas e executar dentro da sua EJ? Então, não é algo pontual, né, igual a gente tinha falado, mas o quanto você está conseguindo se relacionar com as pessoas e potencializar não só você, mas também o outro. E agora a gente entra no nosso tão esperado guia prático, né? A gente tomou algumas ações aqui que vocês podem fazer, assim, enquanto lideranças dentro da EJ, e que podem gerar um grande resultado na parte de fomentação de lideranças, né? De novos líderes. E além de levar isso que a gente já falou sobre liderança no cargo, vulnerabilidade, segurança psicológica, e vai ser muito bacana de ser implementado. A primeira coisa, assim, é sobre liderança, é sobre pessoas e compartilhamentos. A gente já falou um pouco sobre isso, mas quem estava também no EDL e ouviu a pauta do Renan Hashimoto vai lembrar de algumas coisas que me marcou muito essa pauta, porque ele falou muito que ele liderava pensando em cada um de forma individual. Ou seja, ele sabia os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Ou seja, todos nós temos alguma preferência, algo que nos motiva, o que gosta de trabalhar, então vem muito de você analisar seu time.
como a gente fala, né? Não tem como um peixe voar, um pássaro andar, então vocês têm que saber aonde seu time performance se torna um time de alta performance, aonde seu time vai estar feliz ali com o ambiente de trabalho. Às vezes ele não está fazendo o que realmente faz ele feliz dentro da EJ, então vai muito do RH, da gestão de pessoas também agir dessa maneira, mas vai muito de vocês também, enquanto nas reuniões de diretoria, levar isso de como vocês estão tratando cada um de forma individual, seja também através de dinâmicas, que eu acho que também tem como muito descobrir sobre isso, seja através conversando também com os membros no dia a dia de trabalho, mas saber também as expectativas de cada um, né? O que eles querem desenvolver dentro do trabalho. Todos nós temos alguma coisa que a gente quer desenvolver muito. Por exemplo, no meu caso, quando eu entrei no Matão, eu queria muito ser criativa, mais criativa, assim, porque eu sempre gostei de coisas diferentes. Então, para mim, fazia muito sentido eu desenvolver minha criatividade. E eu vim de engenharia elétrica, que é uma coisa que mais a gente segue padrões. Então, eu queria muito ter um pensamento fora da caixa. Então, eu entrei para a diretoria de formação empreendedora o time, né, diretoria de formação empreendedora, com esse intuito de, tipo, me desenvolver uma parte que eu não tinha tanta desenvoltura. Mas tem pessoas que querem desenvolver, às vezes, uma parte que elas sabem mais, mas querem aprofundar mais. Tem pessoas que querem pegar uma área totalmente diferente, igual eu fiz. Então, vai muito de vocês saberem aonde seu time é bom, aonde seu time não é tão bom, e também ajudar o seu time a se desenvolver enquanto líderes, né? Eles pensarem também nas metas de desenvoltura, nas metas de onde eles querem chegar, quão líderes eles querem ser e em quais aspectos, né? Então, sejam... Oi. Só complementando sobre essa questão de como mapear o perfil, né? Hoje a gente tem, eu estava lembrando aqui até algumas ferramentas. Então, por exemplo, o DISC é muito bom para você entender o perfil. Tem o teste das 16 personalidades. 16 personalidades. Né? Eu amo esse, porque esse tem como ver a porcentagem, né, de cada coisa. Exato. E são testes grátis, principalmente 16 personalidades. Só digitar no Google. Você vai ver lá e vai sair, tipo assim, qual perfil você é. Acho que são 16 perfis, então são perfis bem diversos. E vai saber também quais celebridades você se parece, quais líderes. Isso é bacana para você saber mais ou menos como você age em situações de... como a pessoa age em situações que aperta ela mais, situações de conforto também, em situações de desafio. Então é bem bacana. Exato. Verdade, Pedro. E é muito importante até a gente entender sobre essas partes também em relação à comunicação, né? O quanto é importante a gente entender como que a outra pessoa gosta de ser comunicada. Se ela é mais objetiva ou se ela precisa de algo tipo muito mais desembolado ali. Sim, boa. Depois eu vou ver se eu mando no grupo, Pedro, no EDL, da Falcone, tem aquele teste de comunicação, se a pessoa é mais visual, se a pessoa... Então, a gente está falando até de bonificações, né? Como você motiva as pessoas por bonificações, às vezes. Mas, às vezes, algumas pessoas não vão se motivar por algo visual, vão se motivar mais por algo, às vezes, em outra parte da comunicação. Então, lá no teste, dá para você fazer um teste bem rápido. Se você mandar para a sua EJ, pode ser até uma brincadeirinha no grupo, sabe? De modo a movimentar, assim. Qual que você é? De maneira você saber como que a pessoa responde aos estímulos, né? Existem várias formas, igual a gente fala, existem várias formas de amar, várias formas de a pessoa saber ali se a pessoa está se identificando com algo. Então, é você também saber como que essa pessoa lida com isso. Então, vem muito disso. Sim. E aí, até sobre essa questão de como ela gosta também de trabalhar, né? Tem pessoas que você vai entregar uma demanda e ela vai querer fazer sozinha, sem gente por perto. Tem outra pessoa que vai querer que você esteja ali do lado, dando feedback toda hora, dando um direcionamento, alertando ela, tipo, é até tal dia, ou como tá. Então, enfim, tem pessoas também que vão querer fazer reunião. Então, vão querer fazer reunião para tudo. Que elas precisam desse contato um pouco mais próximo. Então, é de vocês pegarem alguma construção, fazer ali junto com aquelas pessoas. Então, depende muito a forma enfim, é muito complexo. Então, de fato, a gente precisa entender como que aquela pessoa gosta de se comunicar para a gente conseguir adaptar o nosso relacionamento, como que ela gosta de trabalhar, os pontos fortes, fracos. Então, o primeiro passo é a gente ter esse mapeamento de perfil, né? Eu acho que se torna tudo mais simples quando vocês são vulneráveis. Se você se mostra muito vulnerável, muito amigo da pessoa, por exemplo, meu objetivo quando eu entrei no Matão era, tipo, fazer o máximo de amizades aqui para poder me desenvolver, porque querendo ou não, quando você se mostra vulnerável,
a pessoa se abre muito mais fácil com você. Então, ela te conta muito mais fácil quais são os medos dela, quais são as motivações. Então, se torna muito mais natural o processo, sem precisar, às vezes, de muitas dinâmicas. Então, procurem tornar o processo natural também, que eu acho que torna mais confortável para a EJ. Ô, E o passo Marina, 2 vem... Oi? rapidão, só teve uma pergunta aqui. O que que você prefere? Ah. Responde agora ou depois? Tanto faz, mas eu posso continuar com o guia e no final a gente abre para perguntas e a gente já responde Pode ela. ser. Eu vou só continuar porque aí eu continuo no fim da meada, senão eu vou me perder. O item 2, assim, vem muito de ser liderança, por exemplo, né? Seja você mesmo. A parte de vulnerabilidade, então se mostra totalmente vulnerável, assim, na parte de você vai ser você mesmo, vai agir da sua forma, ter um bom relacionamento com a pessoa, nunca deixando de ser você, mas de certa forma também sendo estratégico de modo que ela se sinta confortável. Criar um ambiente de segurança psicológica, como o Pedro propriamente já disse, isso é muito importante, porque visando que a pessoa não vai se sentir segura se tiver um ambiente que é desfavorável a ela exercer a liderança dela, né? Não é um ambiente horizontal. A gente costuma falar que esse é um erro muito do MED, às vezes em algumas empresas juniores, de não ter uma hierarquia. Isso é errado, porque a gente está aqui para treinar, né? Como se estivesse realmente numa empresa sênior. E algumas empresas sêniores hoje adotam essa horizontalidade da pessoa total a liberdade para executar ações, para gerar inovação, para também ter ideias, né, e poder ajudar. Então, vem muito de vocês fazerem isso também. Não mostrar que só a diretoria, só a pessoa que tem cargo pode ter decisões ativas dentro da EJ. Uma pessoa tem que se sentir segura a ponto de dar uma ideia. Por exemplo, eu tenho que saber que a minha ideia, às vezes, é muito boa, mas às vezes a pessoa pode ter uma ideia melhor e às vezes a pessoa nem tá num cargo, sabe? E ela pode ter uma ideia, tipo, naturalmente, assim. Se ela se mostrar aberta, se ela saber que é um ambiente seguro, ela vai falar a ideia dela facilmente. Mas se ela não souber, ela vai guardar para ela, sendo que podia ser algo muito bom para a EJ. Então, vem muito disso. Também, o quarto ponto aqui, né, dar autonomia e voz para pessoas. É um pouco do que eu falei no 3, mas vem muito disso. As pessoas sabendo que elas têm a voz ativa dentro da EJ, que o que elas falam não passa batido, que realmente é analisado, de certa forma, levado em consideração e que elas são num ambiente seguro para isso, né? O 5 vem de entender os objetivos individuais de cada um e no que desejam se desenvolver para ajudá-los a crescer, né? Então, vem muito do que a gente falou do mapeamento, que um ajuda muito o outro, mas de que maneira também que cada um tem que ter um objetivo ali dentro da EJ para você poder ajudar o próximo, mas também a se desenvolver, porque a gente, enquanto líder, a gente tem que saber desenvolver o próximo, não só a gente. A gente tem que ter essa ideia, porque senão a gente vai virar um chefe. O chefe é aquele que se desenvolve e não liga muito para a pessoa que está ali embaixo. E eu, até no mercado sênior mesmo, eu já trabalhei em estágio, que eu sentia que eu tinha chefe, eu não tinha líder. E são pessoas que já estão no mercado atuando, mas você vê que não vai ter um crescimento tanto quanto o líder. Quando o líder atua, todos gostam de trabalhar com ele. Não vai ter algo da pessoa querer sair da empresa por causa do chefe, sabe? E esse é um problema que a gente tem muito no Brasil. É recorrente, se vocês perguntarem para várias pessoas que estagiaram em diferentes áreas, vocês vão ver que esse é um problema muito recorrente. Então, é muito da pessoa saber disso também para poder levar para o mercado, que eu acho que não é tão falado, né? Aí vem o passo 6 aí, que é trazer novos desafios para os membros exercerem a liderança. Ou seja, a pessoa na zona de conforto, ela não vai exercer a liderança, ela vai sentir que ela tá de boa, vou fazer só o que eu tenho que fazer e é nós e tudo mais, só isso. Não, mas se vocês fizerem com que eles possam ter desafios na área que eles gostem, de maneira a ajudar a EJ, mas também se sentirem, de certa forma, terem autonomia, se sentirem líder ali, eles vão exercer a liderança de uma maneira natural e eles vão completar esses desafios de maneira a ajudar a EJ e ainda assim vocês estão ajudando também outras pessoas a terem a confiança, né, para quando chegarem no mercado, para não ter uma confiança para tentar um cargo que às vezes nem acha que é apto, não vê o próprio potencial. A gente tem muitos casos assim, da pessoa não saber o quanto é boa, então vem muito de vocês terem esse olhar, sabe, de ajudar a pessoa a ela ter noção do quão boa ela pode ser. Às vezes ela não está, mas ela pode ser. Então vem o 7 também de feedbacks constantes e seja aberto. O Pedro já falou muito bem sobre os feedbacks, feedback sanduíche, é muito de você saber conversar com a pessoa. Feedback é necessário, é bom você também perguntar para a pessoa, principalmente quando a liderança, o DEPRES é uma liderança muito alta dentro da EJ, assim, às vezes vista, né? Como a gente falou, tem um erro no MES de achar que cargo é o líder. Então, de certa forma, se vocês
se perguntarem sempre para a pessoa, o que você acha do meu trabalho? Você acha que está indo bem? Isso gera abertura, sabe? Eu sempre procuro, por exemplo, perguntar para alguém, gente, eu fiz tal coisa, vocês acham que foi de boa, está tranquilo? O que você acha que eu posso melhorar? Então, tipo, é você dar essa abertura de uma maneira natural, que a pessoa venha até você para falar e você também possa tirar feedbacks para si mesmo também, mas também, de certa forma, desenvolver o outro, né? Sim. Então, vem Ô, muito Marina. disso no... Oi? Ai, tô te atrapalhando demais aqui. Pode ir, amigo. Mas eu acho que é muito da forma que a gente recebe o feedback também. Eu sempre tive muita dificuldade disso. De quando uma pessoa falava alguma coisa que eu não concordava sobre mim, então chegava para mim e falava, tipo, você não é empático. E aí eu ficava, como que eu não sou empático? Eu ajudo, sei lá, os animais, morador de rua, ajudo tudo. Como que essa pessoa tá falando que eu não sou empático? E aí eu ficava muito puto, porque de fato, como que é a melhor forma de você receber o feedback? Você vai precisar aceitar críticas, insultos ali, enfim, você aceitar não, mas receber aquilo e você, cara, respira, até 3. Pensa de fato naquilo e o que fizer sentido para você, você vai filtrar. Mas o que não fizer, sem fim, não vai ligar, entre aspas, como um todo, né? Mas é importante que a gente faça isso, porque se a gente rebate no primeiro feedback que a gente recebe, aquela pessoa nunca mais vai falar com a gente. Ou ela vai ter medo de pontuar alguma coisa sobre a gente. Então é importante a gente entender a forma com que você dá feedback, mas a forma também com que você recebe. Então acho que é um ponto aí bem importante para a gente se atentar. Sim, vai muito também de saber ouvir, né? Eu também sou muito essa pessoa. Por eu ser muito sincera, às vezes eu já rebato. Aí só que, tipo assim, rebato quando fala no calor do momento ali, eu já falo, mas poxa, entendeu? Eu já vou assim. Mas vale muito da gente respirar mesmo, deixar a pessoa falar. E muito do feedback vem da pessoa falar também como ela tá se sentindo. Então, entender que ela tá se sentindo assim, às vezes não é uma verdade absoluta, a gente tem que saber também lidar com isso, mas saber que a pessoa também está aberta a falar o que ela pensa, né? E no fim desse guia prático aqui, eu queria, a gente já está chegando ao final, eu vou responder as perguntinhas aí, mas qual é o legado que você vai deixar na sua EJ? Como eu disse, a gente não está aqui para sempre, a gente está aqui de passagem, então a gente está preparando o local para outras pessoas poderem assumir, de certa forma, também se desenvolverem, né, e se desafiarem cada vez mais. E como vocês vão ser lembrados, assim? Vocês vão ser lembrados como uma pessoa que fez com que outras pessoas pudessem dar seu melhor, outras pessoas pudessem se desenvolver, ou apenas como uma pessoa que passou assim pela EJ, foi ótimo em seu cargo, mas de certa forma não foi tão admirada assim pelo que fez. Então a gente diz, a gente não consegue, como o Pedro falou, fazer com que a pessoa admire a gente, mas a gente consegue ajudar aquela pessoa e inspirar ela através de compreender ela a cada dia, assim, e buscar compreender a EJ de vocês é muito da virada de chave, sabe? Que eu acredito assim, para que as coisas possam melhorar também, tanto o clima organizacional quanto ter outras pessoas assim para continuarem o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por várias, se Deus quiser, ir por muito tempo. O Matão é o primeiro ano dele, mas a gente quer que o Matão continue aí por muito tempo. Então, vem muito disso. Boa. E eu acho que legado também fala muito sobre as tuas atitudes, né? O que você está fazendo na EJ ali no dia a dia. E quando a gente fala de transformação do movimento Empresa Júnior, muitos de vocês já pode estar totalmente transformado pelo movimento e ser muito grato a isso tudo. E vocês podem simplesmente passar esse finalzinho de ano e tchau, e segue o baile, sabe? Mas vocês podem olhar também, de fato, a transformação que você pode causar na vida de outras pessoas. Então, qual a contribuição que você pode dar, entregar para o movimento e para as pessoas aquilo que tanto te transformou, né? Então, o movimento ele pode ter te transformado muito, mas o que que você faz com isso? Como que você contribui? E quando a gente fala de legado, é muito mais do que você chegar no final do ano e você ser reconhecido e ter um biscoito lá. Mas legado fala muito do impacto que você está causando dentro da sua EJ. Está sendo uma gestão como qualquer outra, ou você está lutando para fazer a diferença ali dentro e formar outras pessoas e fazer elas terem essa paixão pela sua EJ.
Então, quais são as lideranças que levarão o nome da sua EJ no futuro? E aí, a gente tem aí uma última frasezinha para a gente ir finalizando, que a gente não pode prever o futuro, mas a gente pode criar ele. Então, vocês não podem enxergar o futuro como algo extremamente distante e olhar, tipo, depois eu faço isso. Mas você pode construir essa transformação que você espera agora. Então, são as tuas atitudes hoje ou depois dessa reunião que vão, de fato, construir o teu legado. E, de novo, o legado não é simplesmente um reconhecimento que as pessoas vão ter, é seu, mas, de fato, o quanto você fez a diferença naquele ambiente e o quanto você criou esse futuro que muita gente ainda vai vivenciar. Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu sei que foi uma pauta aí que a gente surgiu e tem muitos UFs aí funcionando, aulas voltaram, tá uma doideira, mas vocês tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. E a gente depois vai disponibilizar o vídeo também, se vocês quiserem passar na EJ de vocês acham que está precisando, às vezes alguém ouvir isso, que alguém que ainda não saiba disso, ou tem um potencial gigantesco que precisa ainda ser desenvolvido. Então, a gente está aí à disposição, esses são nossos contatos aí. Podem me seguir no Insta, que eu gosto, LinkedIn também, qualquer coisa tá no telefone aí também, se vocês quiserem entrar em contato. Eu espero que tenha sido tipo, de bastante valia, que seja realmente um guia prático que dá para vocês colocarem na EJ. E é isso. Isso aí. Sigam a gente, amigos. Queremos seguidores. Ah, tem um chat aqui, vou abrir. Vamos para as perguntinhas aqui agora. Do Juan, da Sinergia. Como que eu identifico os estímulos que funcionam melhor para o time? Você quer responder essa? A gente pode se complementar, Pedrinho. Eu acho, tipo assim, eu vou tentar mandar ali depois o que eu tinha falado da Falcone, né, do Matheus que tinha falado, como você passa os estímulos para a pessoa, do visual, como que ela responde a isso, eu vou tentar passar o guia. É um tipo um quiz, sabe, que você vai marcando, que é bem rápido e prático. Eu vou tentar mandar no grupo, aí vocês podem mandar para a J de vocês, para vocês entenderem um pouco do estímulo de cada um, eu acho que vale muito isso. Mas identificar os estímulos é muito do modo de trabalho também. Eu acho que se você observar muito, você consegue descobrir, assim. Às vezes a pessoa ela é muito biscoiteira, gosta de ter um biscoito ali, de tipo ser reconhecida, então eu acho que isso é do ser humano, né? Então a maioria das pessoas vão gostar, mas às vezes se a pessoa é muito tímida, ela não vai gostar tanto de ser exposta. Então é muito de você saber como dar o estímulo certo para ela se sentir reconhecida dentro da EJ, sabe? Eu vou tentar mandar esse guia aí, mas se o Pedro quiser complementar. Boa. Eu acho que um ponto que eu acrescentaria, até quando a gente passa os estímulos dentro da EJ, né? É importante que as pessoas do time elas consigam co-construir ali, né? Então, fazer parte da construção daquele estímulo. E a gente não só disponibilize alguma coisa para o time ou queira que eles façam algo sem eles terem participado daquilo. Porque eles participando, eles vão conseguir trazer opiniões ou mostrar se de fato eles estão confortáveis ou não. E eu acho que linka no segundo ponto, que é de fato a gente entender onde cada pessoa se sente confortável. Cara, tem gente que não gosta de ligar, de jeito nenhum. E aí você vai e coloca aquela pessoa pro Prospect Day e taca uma cobrança imensa naquela pessoa que ela vai precisar ligar e marcar tantas reuniões. E aquela pessoa, ela pode ser boa, sei lá, ela gosta de montar planilha ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Ela gosta de analisar o funil de vocês ou ela gosta de montar o banco de leads. É muito da gente entender aonde cada pessoa ela está mais confortável, né? Quando a gente fala de uma pessoa que não está na zona de conforto, ela não consegue evoluir. Tem até outra palavra, Marina, que eu esqueci, que até o Murilo Gun fala, que basicamente você, quando não está na zona de conforto, você... Pô, é horrível, porque assim, todo mundo quer estar na zona de conforto. Mas tem outra palavra, assim, que é de fato essa questão do desafio, né? Então, de você estar confortável no lugar que você está, mas conseguir se desafiar sempre. E aí eu não vou lembrar da palavra,
mas eu lembro que era uma outra zona que ele explica sobre isso. Verdade, eu tô tentando lembrar também. Ah, é muito bom. É No perfeito. curso dele, ele fala dessa zona. Quando a gente está nessa zona, a gente está feliz com o nosso trabalho. Então, vem muitas pessoas que amam o que fazem, sabe? E eu vou entrando muito no que o Pedro falou, nas RVs, tenta não fazer a diretoria tomar as decisões. Junta o time para tomar as decisões em conjunto, sabe? Faz dinâmicas de modo a tomar as decisões, porque eu acho que quando só chega as informações para o time de como vai ser e ele não está participando da construção, como o Pedro falou, se torna algo muito... A pessoa não se sente muito líder, então ela sente que só tem que fazer o trabalho dela e acabou. Ela não sente que ela tem que contribuir a mais assim, para a J. Então, vem muito de vocês levarem isso de forma horizontal, como foi falado, não em forma verticalizada, assim, como se fosse uma pirâmide mesmo, de cargos e tal. Então, vem muito disso. Mas aí vai muito de analisar também o time como um todo, usa a gestão de pessoas como forma muito estratégica dentro da EJ, é algo muito legal de mapear as personalidades através de testes dessas personalidades, brinca com o time de mandar no grupo qual que você é, e assim você vai saber mais ou menos como lidar com a pessoa, sabe? E até de uma forma bem direta, assim, perguntando as motivações daquela pessoa, né? Além de feedback, assim, toda hora. Então, beleza, criei um estímulo aqui, coletar sempre o feedback, não só quando eu vou lançar, por exemplo, um projeto dentro da EJ, ou uma campanha ou algo do tipo, mas ter esse acompanhamento sempre. Então, será que a galera está gostando? Será que faz sentido aquilo ainda? Será que não faz? O que aquela pessoa quer de fato para o mês que vem, por exemplo? Quais são as expectativas daquela pessoa? Gente, eu amo biscoitos. Podem subir o chat aí. Mas é muito da gente entender o que cada pessoa quer se desenvolver, o que ela espera. Enfim, a gente entender de fato o time como individualidade, né? E não como um coletivo ali, e generalizar tudo. Exato. Gente, vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram tirar? Ou tá jóia, sussa e tudo mais? Ah, mandou valer no chat. Netinho, my friends. Adorei que ele usou tá sussa. Então, gente, era isso que a gente tinha para falar com vocês. Qualquer coisa a gente está à disposição aí. A gente fica muito feliz nesse ponto de contato, né? Ainda mais que a gente está distante, mas de certa forma fica perto nessas reuniões. Então, muito obrigada por ouvir a gente e é isso. Boa noite. Beijos. Vai, Matão. Vai, Matão.